Eu quero convidá-los a abrir, por favor, no livro de Salmos. Livro de Salmos. O Salmo 128. Esta semana houve algo muito interessante. Eu, tentando voltar às minhas atividades físicas, correndo aí, enquanto eu corria, veio o meu coração, fala sobre a mesa, diz que mesa. E à medida que eu corria, Deus foi falando algumas coisas sobre a importância da mesa em nossas vidas. Eu quero, nessa hora, olhar a partir desse texto para outros textos da palavra de Deus e trazer lições para as nossas vidas. O Salmo 128, de 1 a 3, está escrito: como é feliz quem teme o Senhor, quem anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Esse é o salmo da família. Indiscutivelmente, é o salmo que fala da integração, da junção de pessoas em torno do ideal maior, que é Deus, e ao redor de uma mesa. É marcante o papel que a mesa faz na vida de uma família. E eu fico preocupado porque cada dia mais nós estamos abandonando momentos de comunhão familiar e, sobretudo, os momentos de refeição à mesa. Meu pai tinha uma predileção muito especial de almoçar em casa todos os dias. E a mesa lá em casa, porque são muitos filhos, era muito grande, mas todos sentavam à mesa. E são momentos muito especiais. Lá em casa, a gente só consegue no sábado sentar à mesa. De manhã, às vezes consegue na hora do almoço. Mas é algo que nós pretendemos voltar a ter uma regularidade. E nós, como igreja, devemos repensar a necessidade de como família estar à mesa. Eu olho para esse texto, Salmo 128, e descubro aqui a mesa da unidade. Quando a família se reúne ao redor da mesa, e ela pode, em uníssono, poder contar momentos de alegria, momentos de dificuldade, partilhar conquistas e vitórias, poder, ao redor da mesa, fazer uma oração agradecendo pelo pão, pelo alimento que ali está. Poder olhar nos olhos, porque na mesa, as crianças, até as crianças estão ao mesmo nível do nosso olhar. É na mesa que a gente descobre o corte de cabelo, é na mesa que a gente descobre se existe lágrima nos olhos de quem está ali conosco. A mesa é fundamental. E nós estamos perdendo isso. Antigamente as pessoas visitavam umas às outras. Hoje a gente liga para um amigo e diz: vamos sair para jantar? Não tem mais. É claro, mudaram algumas coisas. Mas a gente perdeu esse negócio de estar junto, de receber em casa e de sentar à mesa. Eu lembro que quando criança, algumas músicas marcaram, principalmente aquelas que falavam de perdas. É impressionante. Lembro que eu falei da casinha branca, sem varanda. Essa música povoou a minha mente durante muito tempo, ao ponto de eu querer morar numa casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Mas tinha outra música que eu lembrei hoje, curioso isso, que também marcou a minha infância, que fala de um filho que lamentava o lugar vazio na mesa do seu pai. Que lamentava o pai não poder mais estar ali sentado com ele à mesa, porque o pai havia falecido. E ele, Sérgio Bittencourt é o nome do filho. Ele faz uma poesia, que depois é musicada. Ô Peixoto, você contou a piada, o final da piada, Peixoto. Mas obrigado.
Peixoto fez lembrar Jacó do bandolim. Bandolim talvez foi o maior tocador de bandolim do Brasil. E quando seu pai morre, no ano que eu nasci, em 69, e ele morre 10 anos depois, o filho, ele escreve com dor no coração: naquela mesa ele sentava sempre. E me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa, ele contava histórias que hoje na memória eu guardo e sei de cor. Naquela mesa ele juntava gente, contava contente o que fez de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho, que mais que seu filho, eu fiquei seu fã. Eu não sabia que doía tanto uma mesa no canto, uma casa e um jardim. Se eu soubesse o quanto dói a vida, essa dor tão doída, não doía assim. Agora resta uma mesa na sala. E hoje ninguém mais fala do seu bandolim. Naquela mesa está faltando ele. E a saudade dele está doendo em mim. Naquela mesa está faltando ele. E a saudade dele está doendo em mim. O centro dessa história é a falta de alguém à mesa. E toda vez que a gente não tem tempo para sentar à mesa, não só para comer, mas conversar, olhar nos olhos, a gente perde momentos especiais. Sérgio tinha história para contar do seu pai, porque tinha histórias ao redor de uma mesa. E não é curioso que a Bíblia diga no Salmo 28, a bênção de sentar à mesa ao redor, está ali seus filhos, está ali sua esposa, está ali seu marido. E civilizadamente poder conversar e deixar marcas e lembrança. Família precisa não apenas ser uma composição no papel. Família precisa ser uma composição ao redor de uma mesa. Família precisa ter momentos de junção de intimidade. Os italianos sabem disso e fazem muito isso. A casa da mama. Dá umas brigas de vez em quando, voa panela, voa prato, mas ainda bem que estão juntos. Ainda bem que estão juntos. Quando eu leio esse texto, eu lembro da mesa da família, a mesa da unidade, a mesa da integração, a mesa da intimidade familiar. Mas chama a sua atenção para um outro texto, que fala da mesa dos milagres. Do Deus que supre a nossa mesa quando parece que não tem jeito, que não há solução, não há recursos, não há provisão. Eu me refiro ao Salmo 78. O Salmo 78 é um salmo dramático, porque tudo indica que relata o episódio no deserto, quando o povo, em direção à terra prometida, em momentos que não viam o horizonte, senão aquela visão turba pelo poder da insolação que não define bem o horizonte, a não ser aquela caldeira de onde a fumaça sobe. E o Salmo 78, 19 diz o quê? Não vai ser projetado não? Tem como não, Lucas Davi? Tem como projetar não? O Salmo 78, 19. Muito obrigado. O nosso aniversariante Arthur está ali à mesa, Deus abençoe. Está em greve porque não fizeram a festa dele. Hoje nós temos que fazer uma festa de caldos para o Arthur. Diz o versículo 19, duvidaram de Deus, dizendo, poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Veja mais uma vez a menção à palavra de mesa. Mesa como provisão, lugar onde Deus coloca o sustento, onde Deus nos alimenta. Uma mesa que está deslocada, porque a Bíblia diz que essa mesa não está no canto de uma sala. Essa mesa está no deserto. Mas o mais dramático desta pergunta que é feita é a interrogação fria, duvidosa, que é colocada no final dessa frase. É como se colocasse em xeque o poder de Deus. Poderá
Deus preparar uma mesa nesse deserto? Eu descobri, já com a minha caminhada com Deus, que Deus tudo pode, basta Ele querer. Se Deus quiser, não há nada que Deus não possa. Nós nos equivocamos, às vezes, pensando que Deus não faz porque não pode. Deus não faz porque Ele tem propósitos, muitas vezes de nos tratar, de nos aperfeiçoar e avaliar o nosso coração, para saber se a gente está com Ele só porque Ele pode dar. E toda vez que eu ando com Deus, procurando o que Ele pode dar, quando Deus não dá, eu desisto de Deus, eu desisto de caminhar com Ele. E qualquer outra oferta, eu estou atrás. Se podem me dar, eu vou atrás. Então a questão nunca é se Deus pode. A questão é qual é o propósito de Deus. E esta pergunta, ela é recheada de incredulidade e dúvida. Por isso que ela tem uma interrogação ao final. Ela poderia ser uma afirmação e não uma interrogação. Desertos são lugares de privações, sim. Mas desertos também são lugares de milagres. Se aqui na dúvida, na pressa, as pessoas que viveram essa experiência de duvidar de Deus, ou melhor, se Deus o supriria no deserto, foram supridos pela misericórdia de Deus. Mas há uma outra história. Uma história em que os personagens são outros, que mostra claramente que eu posso no deserto, ao invés de fazer uma interrogação, eu posso acreditar na provisão de Deus no deserto e dizer, eu prefiro esperar no suprimento de Deus do que providenciar meios de suprir a minha mesa. Eu faço uma comparação com a experiência de Jesus no deserto. Jesus foi tentado no deserto, capítulo 4 de Mateus, capítulo 4 de Lucas, conta a mesma história. E a primeira tentação de Jesus era a tentação de confiar em Deus ou confiar em si mesmo, em si próprio. Por quê? Porque Jesus tinha o poder de transformar pedras em pães, e o diabo sabia disso. A primeira tentação não é, te darei pães, se prostrado me adorares. A primeira tentação era, tu podes transformar pedras em pães, toma providência, você está com fome, faz do seu jeito. Não espere em Deus, pode ser que Ele passe de 41 dias, 42, 43, e a coisa vai ficar mais difícil, cada vez mais. Tome providências, faça do seu jeito. Não espere a sinalização de Deus, nem o milagre de Deus. Jesus prefere esperar no milagre de Deus, e quando a gente prefere crer e esperar, a gente não faz a interrogação. Poderá Deus me suprir, preparar uma mesa no deserto? Não, a gente coloca uma afirmação. Eu estou com fome, posso providenciar meios ilícitos, mas eu sei que meu Deus proverá uma mesa nesse deserto. É esta fé, é essa atitude de Jesus, e deve ser esta a nossa atitude. Se Deus não prover a nossa mesa, se Deus não colocar o pão de cada dia da nossa mesa, não queira providenciar do seu jeito, e principalmente de formas erradas. Salmo 23, versículo 5, vai falar mais uma vez do Deus que supre a nossa mesa no deserto. E é interessante, esse texto tão conhecido que vai ser projetado dentro de alguns segundos, isso aí, é uma maravilha. Note que a afirmação de Davi, especialista em deserto, Davi passa anos fugindo de Saul no deserto. E Davi teve experiências de como alguém que confia em Deus é suprido no deserto. Vê o milagre de Deus no deserto. Descobre um Deus que supre
A mesa no deserto, ele não é daqueles que colocam interrogação no final, ele é daqueles que colocam uma afirmação. Por isso ele faz uma oração. E essa oração é uma oração do socorro, do milagre, do Deus que faz no deserto a comida aparecer, a bênção chegar. Ele ora dizendo: preparas-me uma mesa, um banquete para a minha vista dos meus adversários. Tu me honras e ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Na versão RA, revista e atualizada, diz: prepara-me uma mesa. A NVI diz: prepara-me um banquete na mesa. Eu tenho aprendido que quando a gente toma providência, a gente transforma pedras em pães e come pão até sem manteiga. Mas quando a gente resolve esperar em Deus, a gente come um banquete. Porque é diferente quando a gente prepara uma mesa e quando Deus prepara uma mesa. Há uma diferença brutal, acachapante entre uma e outra. Jesus poderia ter usado o poder dele e transformado pedra em pães. Sim, poderia. Mas quando a gente espera no Deus que transforma, o Deus que interage, intervém, Deus prepara um banquete para nós. E nós perdemos muitas bênçãos porque tomamos providência. E queremos suprir a nossa mesa. E a gente precisa descobrir que Deus supre a nossa mesa. E a nossa oração deve ser a oração de Davi: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Eu tenho algo a dizer ainda sobre o Salmo 23. Todos os dois episódios narrados em Mateus e Lucas são enfáticos em dizer que Jesus, quando estava no deserto sendo tentado, naquela solidão, no frio do deserto, porque fala-se do clima de Brasília, que é um clima de deserto, calor de dia e à noite muito frio, de fato é assim. E diz Mateus que feras o circundavam. Jesus estava naquele deserto não apenas com a privação, com o sol do dia e o frio da noite, mas havia animais esperando que ele fraquejasse, desmaiasse para atacá-lo. Se não bastasse tudo isso, havia o adversário das nossas almas, que sempre tenta se aproximar no momento da nossa fraqueza. A fera que ruge como um leão, tentando nos tragar. E quando a gente escolhe andar no caminho de Deus, fazer a vontade de Deus, queridos, além de Deus suprir a nossa mesa e fazer um milagre no deserto, Deus faz algo maior. Deus faz isso na presença dos seus adversários. Deus envergonha, se é que o diabo não tem vergonha, mas mesmo assim Deus envergonha o sem vergonha do capeta. Porque ele que colocou dúvida na provisão de Deus, no socorro de Deus, ele que muitas vezes coloca a interrogação ao invés da afirmação no seu coração e na sua mente, dizendo: poderá Deus te suprir nesse deserto? Quando você anda no caminho da fé, você vê, e os adversários veem também, Deus preparando uma mesa. Na sua mesa teria pão com manteiga no máximo, seria um CPPO terreno. Mas na mesa de Deus, passa o pernil de carneiro, passa a picanha, passa a buchada de bode. É uma maravilha, é um negócio total, pleno, realizador. Porque é diferente quando Deus nos supre, queridos. É diferente quando Deus nos honra, porque Deus faz com que a vitória chegue. Eu olho também para a Bíblia e descubro a mesa da dignidade, a mesa da condição de filho que Deus nos coloca, a mesa que você pode sentar e ser aceito do jeito que você é. Se nós olharmos para 2 Samuel, capítulo 9, o texto também será projetado. 2 Samuel, capítulo 9, versículos 6 e 7, fala de um homem chamado Mefibosete. Quem é Mefibosete? Eu quero abreviar
porque teremos a Santa Ceia ainda. Mefibosete, ele é neto de Saul, filho de Jonatas, amigo de Davi. E acontece que quando Saul morre, aparentemente todos os descendentes de Saul também foram mortos. Davi já está no trono, e um belo dia ele diz assim: porventura existe alguém da casa de Saul pela qual eu posso usar da bondade de Deus? E alguém chega e diz: olha, meu senhor, existe ainda um, mas ele é alguém desprezível. Ele se chama Mefibosete. Ele é coxo, aleijado de ambos os pés. A história diz que na fuga, para livrar aquela criança da morte, aquela criança cai e quebra as duas pernas. Quando Davi o chama, Mefibosete vai receoso, com medo, não sabia o que poderia acontecer, eu também iria com medo. E Davi então diz: a partir de hoje, você vai comer à mesa. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete, perguntou Davi, ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com a bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertencia a seu avô, e você comerá sempre à minha mesa. Que promessa sensacional. Eu não coloquei o versículo seguinte, porque Mefibosete revela a baixa estima e o drama e o trauma que ele carregava durante a vida inteira dele. Ele disse assim: quem sou eu, um cão morto, para receber a bondade do rei? Não mereço. E todos os dias aquele homem era convidado para entrar na grande mesa do rei e ali sentar. Aquele homem foi honrado, como poucos foram honrados por Davi. E ele se assentava à mesa do rei como um filho do rei. E é interessante esse negócio de sentar à mesa, porque sentar à mesa nos iguala. Quando você senta uma mesa, é claro que eu estou falando de uma mesa mais no estilo ocidental, em que você senta à mesa, é a protagonista. Quando você senta a uma mesa, os seus defeitos, os seus aleijões não aparecem. Você aparece daqui para cima. Eu vejo que quando nós somos chamados para participar da mesa do Senhor, da família do Senhor, Ele nos faz sentar à sua mesa. Ninguém olha o nosso pé torto. Ninguém olha o nosso pé quebrado, o nosso aleijão, porque eu sou medido daqui para cima em qualquer mesa. Isso é honra de Deus. Sentar à mesa. E você que se achava um cão morto, que não tinha como mais reparar as suas imperfeições, há um Deus que chama para sentar à mesa. Não é apenas um Deus que nos chama para comer do que está na mesa, mas nos diz que o sentar à mesa, para Ele é muito importante, porque ao sentar à mesa você tem um lugar de destaque e de relevância. Você faz parte de uma família, a família de Deus. Paulo, quando ele escreve aos Efésios, ele vai dizer o que somos. Nós somos concidadãos dos santos, ele vai dando alguns destaques do que nós agora em Cristo somos, e ele chega e diz: vós sois da família de Deus. Você tem lugar à mesa dele. E quando eu descubro isso, tudo faz diferença na minha vida, porque eu sou convidado à mesa, não como um simples convidado, mas eu sou convidado à mesa como alguém que é filho e que tem destaque àquela mesa. Por último, eu quero me referir à mesa de Lucas 22, versículo 14 e versículo 15. Lucas 22 é um texto que fala da instituição da Santa Ceia.
E a instituição da Santa Ceia é feita ao redor de uma mesa. Jesus estava praticamente se despedindo, seria a última refeição que Jesus faria com os seus discípulos. É um momento muito especial, o momento da refeição em muitas culturas. Nós aqui muitas vezes, por causa da televisão e do computador, a gente não larga o computador para nada, então tem que comer reverenciando o computador ou a televisão. Jesus senta àquela mesa. E aquela mesa é a mesa, eu chamo a mesa da decisão. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Que decisão, que ânsia, que desejo profundo leva o nosso Senhor a confidenciar isso aos seus apóstolos, que Ele queria sentar com eles à mesa e à mesa comer a Páscoa. De fato, Jesus tinha no coração esse sentimento de irmandade muito forte, muito presente na relação. E eu disse que essa mesa é a mesa da decisão, é porque Jesus está dizendo assim, de uma forma muito clara: o que vai acontecer simbolicamente nessa mesa, acontecerá de fato na cruz. Esse pão que vai simbolizar o meu corpo, que será dado, oferecido no lugar de vocês, para que a condenação que seria de vocês passe para o meu corpo. O castigo que traz a paz, que trará a paz para vocês, vai trazer antes sofrimento para mim. Esse cálice que simboliza o meu sangue derramado, o preço a ser pago. Pedro vai dizer na sua primeira carta que nós fomos comprados não com ouro, pedras preciosas ou coisa que o valha, mas fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo. E ele vai dizer, isso aqui é símbolo do que vai acontecer. E eu estou fazendo tudo isso, toda essa cerimônia para dizer que eu decidi morrer por você, por vocês. Aí você lembra do versículo que diz: a minha vida ninguém tira de mim. Jesus fala isso. Eu espontaneamente dou. John Stott, no seu livro A Cruz de Cristo, ele vai dizer que, ele faz uma pergunta: quem matou Jesus? Aí ele vai levantando as possibilidades. Foram os romanos, foram os judeus, foram aí uma série de possibilidades. E ele responde: nenhum destes, NDA, nenhuma alternativa. Nenhuma alternativa acima, não é isso? É. Nenhum, é porque vocês estão muito aplicados aí, todos ao mesmo tempo. Nenhuma das alternativas. É isso aí. Nada disso aconteceu. E ele vai dizer: quem matou Jesus fomos nós. Porque eu teria que morrer no lugar dele. E ele, então, resolve morrer no meu lugar. Ele diz assim: fomos nós que o matamos e ele mesmo se entregou por nós. É a mesa da decisão. É quando ele resolve dizer: entregarei a minha vida para que eles possam ter vida. Uma das últimas palavras da cruz é: está consumado. Está realizado. Foi concretizado, foi finalizada a obra que eu vim fazer. Está tudo pronto. O que eu fiz, acabei de fazer na cruz, garante a vida eterna. Ao redor de uma mesa, Jesus disse: eu garanto. É tão importante esse gesto. Eu ia me deslocar. Está filmando?
Seria bom alguém virar a câmera para ali. Eu ia me deslocar para lá. É importante a gente lembrar que é tão importante esse último ato de Jesus ao redor de uma mesa, que nós chamamos a mesa do Senhor, a mesa da Santa Ceia. A Igreja Presbiteriana adotou há muito tempo algo que eu me identifico muito, que é a permissão de participar da mesa do Senhor todos que creem e que foram salvos pela graça de Jesus. Algumas igrejas só participam os da denominação. Era muito comum entre os batistas só participar da ceia do Senhor os batistas. Ou em algumas Assembleias de Deus, há muito tempo atrás, no dia de ceia, fechava a porta para só os assembleanos participarem. Nós sempre dissemos, a mesa é do Senhor. Nós somos convidados a fazer parte da mesa. Mas é Ele quem chama, é Ele quem alimenta. E não é marcante lembrar que algo que Jesus quer que façamos regularmente e que nunca esqueçamos foi o que Ele fez ao redor de uma mesa. Ao redor daquela mesa Ele diz, fazer isso em memória de mim, lembre-se, para minha memória. Todas as vezes, lembrem-se do preço que foi pago, do amor que foi demonstrado, do sacrifício realizado. É a mesa da decisão, é a mesa de Lucas 22. E esta mesa aqui do Senhor, que tem os mesmos elementos da mesa de Lucas 22, o pão, o cálice. Não é mais a mesa da decisão. A mesa da decisão é lá, Lucas 22. Aqui é a mesa da alegria. Aqui é a mesa da satisfação. Aqui é o momento da comunhão com aquele que está aqui para nos alimentar. É a mesa da cura. Então você não vai apenas lembrar do que Ele decidiu lá. Você vai lembrar do que está aqui. E vai comer o pão, beber o cálice. E quando você for fazer isso, você lembre que Ele preparou essa mesa para nós. Para que nunca, jamais, o seu feito, o feito de amor, a obra de salvação, fosse jamais esquecida, nem sequer diminuída por nós. Como eu disse, a mesa é do Senhor. E todos, independente da denominação evangélica da qual você faz parte, você é convidado a participar dela. Você que um dia foi salvo pelo sangue de Jesus. Você que crê e se arrependeu um dia, diante da sua miséria, do seu pecado, e descobriu em Jesus o seu Salvador, o seu Senhor, você é convidado para participar da ceia. Você hoje que quer reconciliar com Deus, que se acha como Mefibosete, eu sou um cão morto, eu não sou digno de participar dessa ceia. E eu pergunto a todos nós, quem aqui é digno de participar dessa ceia? Ninguém. Porque todos nós temos os nossos aleijões. Todos nós. E a todos nós, se cremos, Ele diz, venham, participe da mesa. Comam, bebam e deixe eu alimentar a alma de vocês. A mesa do Senhor, a ceia do Senhor é para estes. Não para os bons, mas para os justificados, para os pecadores arrependidos, para os pecadores que renovam sua aliança com Deus.